Comigo, minha autarquia. Há dias atrás, nós tivemos o comemorado Dia dos Professores. E eu não parabenizei ninguém. Eu reservei para esse dia, para o dia de hoje. Porque eu tive a triste experiência de conhecer colegas que durante o seu período na docência, nas universidades, eles não ensinam a matéria. Mas quando eles fazem palestras, eles cobram para ensinar a matéria que deveria ser ensinada na faculdade. Então eu guardei os seus parabéns para hoje. Feliz Dia do Comerciante, professor. Meus parabéns. Vamos para o quadro. Senhores, se os senhores têm acompanhado os vídeos até o presente momento e feito as suas anotações, feito os seus estudos, eu quero conscientizar os senhores que até o presente momento eu já tenho como matéria dada 1/6 da parte geral do Código Penal. O Código Penal, na sua parte geral, ela é composta por 120 artigos. Até o presente momento, desde o estudo dos princípios, da introdução e também dos artigos e o início da teoria do crime, nós já estudamos 20 artigos, que vem a ser a 6ª parte da parte geral do Código. E em se tratando da teoria do crime, que é composta por 3 elementos, nós já estudamos todo o fato típico e exemplificamos e demos as excludentes. Assim sendo, os senhores já estudaram a 3ª parte da teoria do crime. Eu posso dizer sem medo de errar que os senhores têm plena convicção no acerto de questões, que se os senhores têm acompanhado todos os vídeos, os senhores têm a capacidade de definir crime no seu conceito social, legal e no conceito analítico. Pois os senhores já estudaram o fato típico todo, então os senhores sabem quando um fato é típico ou não. Ilicitude nós iniciaremos a partir de amanhã. Mas, para que os senhores fiquem convencidos daquilo que os senhores já sabem, nós vamos relembrar que os senhores estudaram conduta. Sabem que a conduta é um ato humano, voluntário, dirigido a uma finalidade. Os senhores estudaram as excludentes da conduta. Os senhores sabem que se os senhores, como técnicos, operadores do direito, se os senhores excluírem a conduta, o fato deixa de ser típico, deixa de ser crime. E os senhores conseguem inocentar o vosso cliente. As excludentes da conduta são caso fortuito e força maior, atos involuntários ou coação física irresistível. Os senhores lembram disso? A conduta, ela pode ser através de uma ação ou de uma omissão. O crime através de uma ação é um ato comissivo. E o crime através de uma omissão, ele dá-se através da omissão própria, que está lá no 135, ou da omissão imprópria, como nós explicamos do crime comissivo por omissão. Artigo 13, parágrafo 2º do CP. Ok, senhores? Os senhores estudaram o nexo de causalidade. O que é o nexo? É a ligação, é o liame entre a conduta e o resultado. E os senhores sabem que esse nexo ele será legitimado pelo dolo, pela culpa, ou através do estudo das concausas, posto que existem concausas, ou seja, causas que acontecem juntamente com a conduta que podem romper com o nexo de causalidade. Dessa forma, o agente só responderá não pelo crime, o resultado, mas pelos atos que ele praticou. E os senhores sabem que também será usado aqui a teoria da imputação objetiva. Ok, senhores? Os senhores estudaram o resultado. Os senhores sabem que o resultado
ele pode ser resultado jurídico, e sabem que todo crime tem resultado jurídico. Os senhores sabem que nem todo crime possui o resultado naturalístico. Quando estudamos resultado, nós também passeamos pelas informações sobre quem é o agente ativo, quem é o agente passivo do crime e o que é o objeto. Os senhores sabem que o agente ativo é aquele que pratica a conduta descrita no Código Penal. E o agente passivo é aquele que sofre o dano, aquele que tem o prejuízo. É aquele que o resultado recai sobre ele. Os senhores aprenderam que existe o objeto jurídico, que todo crime possui um objeto jurídico, mas nem todo crime possui objeto naturalístico. Ok, senhores? Nós estudamos a tipicidade. E nós sabemos que existe a tipicidade formal, que é aquela adequação da conduta no mundo físico com o que está descrito no Código Penal. Nós estudamos a tipicidade material, que vem a ser a tipicidade material, diz respeito à valoração do bem jurídico. Por isso que na tipicidade material você pode identificar que por mais que um fato ele seja típico, ele pode não ser objeto do direito penal. Como assim, Tauriano? Ele pode ser insignificante. Lembrando lá do princípio da intervenção mínima, onde será percebido ali no princípio da fragmentariedade que o direito penal só vai tutelar os bens jurídicos mais relevantes, aquilo que foi insignificante não será tutelado pelo direito penal. Por quê? Porque o direito penal trabalha com a liberdade do ser humano. E nós também estudamos a tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, ela não é ainda de todo abraçado pelo nosso ordenamento jurídico, mas ela diz que a tipicidade de um fato, ela não é tipicidade formal e material. Na teoria do crime, diz que para o fato ser típico, você tem que encontrar a tipicidade formal mais a material. Todavia, a tipicidade conglobante diz que os atos antinormativos têm que estar incluídos também. Que é o caso de quando o elemento age em estrito cumprimento do dever legal ou em exercício regular de direito, que são duas excludentes de ilicitude. Porque a tipicidade conglobante, ela diz que o direito penal não pode se isolar dos outros ramos do direito. Conglobante quer dizer, compreende o direito como um todo, e o direito penal sendo parte disso. Então, o direito penal não pode dizer que uma atitude é ilícita se o direito civil e o direito constitucional considera lícita. Ok, senhores? Estudamos também as excludentes de tipicidade, podendo ser elas legais ou supralegais. Nas supralegais, encontramos ali o princípio da insignificância e encontramos também o princípio da adequação social. Os senhores lembram disso? As excludentes de tipicidade legal, nós temos o crime impossível, artigo 17. Nós temos o erro de tipo essencial, artigo 20. Nós encontramos também aquela coação para evitar o suicídio no artigo 146, inciso 2 do Código Penal. Ok, senhores? Tudo matéria dada. Com certeza os senhores
já dominam esse assunto. É claro que os senhores não têm aí, não decoram assim como eu fiz essa exposição agora. Mas se os senhores voltarem aos vídeos passados, os senhores vão ter uma compreensão ampla. Lembra daquele exemplo da tangerina? Pois bem, agora os senhores começam a ter uma percepção completa da matéria. E para nós encerrarmos, a questão que foi passada para os senhores ontem, sobre erro de tipo acidental, em que a mãe, ela saiu do seu leito, ela sob o estado puerperal, ela sai do seu leito com a finalidade de matar o seu próprio filho, e ao invés de matar o seu filho, ela erra o leito e matou o filho da mulher que era sua companheira de leito, a vizinha de leito. E nós respondemos lá que tratava-se de um erro de tipo acidental, erro sobre a pessoa. Ok, senhores? Mas eu não toquei no assunto da punição. Por quê? Porque eu tenho certeza que se os senhores lembraram de que no erro de tipo acidental sobre a pessoa, o agente responderá pelas características da vítima pretendida e não da vítima alcançada. E agora eu vou ensinar aos senhores qual é a importância disso. Senhores, nesse exemplo de ontem, a mulher na maternidade sai com a finalidade de matar seu próprio filho, erra o bebê e mata filho de outra mulher. Certamente o Ministério Público aqui iria denunciar essa mãe pelo crime de homicídio, artigo 121, qualificado porque ela matou a criança asfixiada. Senhores, pena mínima de 12 anos. O mínimo legal aqui, ó, 12 anos. Agora, senhores, conhecendo já a matéria que foi dada, os senhores, como advogados dessa mãe que assassinou o bebê, compreendam, se ela responderá pelo crime, considerando as características da vítima pretendida, então ela vai responder como se tivesse assassinado o próprio filho. Se ela responde como se tivesse assassinado o próprio filho, então não é artigo 121, é artigo 123. É como se ela, de fato, praticou o infanticídio. E no infanticídio, ela terá a pena, senhores, mínima de 2 anos. Artigo 123 do Código Penal. Aqui está. Pena de detenção de 2 a 6 anos. Senhores, nesse caso aqui, conhecendo da matéria como os senhores já conhecem, os senhores te removeria, desclassificação de crime. Do crime de homicídio qualificado para o crime de infanticídio. Ela sairia de uma pena mínima de 12 anos para uma pena que vai de detenção de 2 a 6 anos. É importante conhecer essa matéria? Sim, muito importante. Forte abraço. Vamos avançar para excludentes de ilicitude.